Agogo komi aro, ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ komi àṣẹ̀ṣẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀, onílù máa ṣe sùn lọ, ìfàjà eré ṣànlá gbédè. Agogo komi aro. Olá, meus amigos, bem-vindos. Mais um encontro da nossa série de conversas aí, de elucidações a respeito da filosofia e da teologia dos orixás. Nós tivemos uma primeira parte desse episódio que nós chamamos de Orixás Caçadores, onde nós falamos exclusivamente de Ogum, né? O orixá Ogum, o patrono, né? O patrono dos caçadores. Ogum transmitiu seus conhecimentos para outros orixás. Dentre eles, ele numa primeira geração, né, transmitiu o conhecimento para Oxóssi e para Erinlé, a igualdade, né, a figura masculina e a figura feminina. Oxóssi, um orixá masculino, Erinlé, um orixá feminino. Tem algumas controvérsias, porque Erinlé é cultuado como orixá masculino em tal cidade, em tal cidade é feminino. Existe uma preocupação muito grande, parece que as pessoas têm essa coisa de gênero, de sexo na cabeça, quer saber qual que é o sexo do orixá, né? E a divindade é um ser mítico e nós temos que entender e nos ater às características ao que essa divindade representa. Para nós, dentro da família Ududua, nós cultuamos Erinlé como um orixá feminino. Até por conta disso, né? Ogum divide o conhecimento entre o homem e a mulher, Oxóssi e Erinlé. Oxóssi é o orixá que ficou mais popularizado, mais conhecido, pelo menos aqui no Brasil, na diáspora, né, onde nós temos essa relação de Oxóssi com o caçador. Ele foi aprendiz de Ogum, então ele é guerreiro, ele é caçador também. Então todas aquelas características que nós falamos de Ogum, Oxóssi também tem. A magia, para poder se abastecer de magia, para entrar na floresta, o caçador, né? Aquele que entra na floresta e a floresta estremece, ela sente a presença de Oxóssi, tamanha a grandeza desse orixá, dessa divindade, né? O grande caçador, Oxóssi. O Oxóssi, o dono de dois títulos, Oloyemede, ele tem o patrono dos caçadores, o título de patrono dos caçadores e o título de rei de Queto, né? Então por isso que a representação do Ojubó, do assentamento de Oxóssi, ela é dividida em duas cores para representar esses dois títulos, tá? A grandeza dele, nós cantamos isso, Oloyemede, falamos essa palavra nas cantigas de Oxóssi para relembrar essa característica dele, desses dois títulos, rei, o rei de Queto. Então, Oxóssi é o nosso beneficiador. Oxóssi é aquele que traz a recompensa da caça e do plantio também. Por isso nós, nas nossas oferendas, oferecemos os grãos para Oxóssi, oferecemos as frutas, um símbolo, né, de abundância, para que Oxóssi traga para nós a boa colheita. Agradecemos aquilo que nós conquistamos e fazemos pedidos para uma nova colheita. O Oxóssi é um orixá grandioso. Nós temos o leopardo, a pele do leopardo. O leopardo é a grande caça, né? O troféu do caçador. E nós, digam ao frágil caçador que na floresta tem um leopardo, que na floresta há o leopardo. Ele vai em busca do prêmio maior. O Oxóssi é o orixá ligado à assertividade, à estratégia, ao planejamento das coisas. Aquela pessoa que tem as ideias e que não executa nada, é um sonhador somente. Aquela pessoa que executa as tarefas, que faz as coisas impulsivamente, né? O impulsivo, ele também está errado.
Então nós temos que ter um meio termo entre essas duas coisas, a idealização e a execução das coisas. O planejamento. Todo mundo tem o seu planejamento. Hoje nós trazemos isso, né, para os tempos atuais. A estratégia do Oxóssi era como entrar na floresta, como fazer a caça, que arma, o que ele ia utilizar. Agora nós temos na nossa vida o nosso planejamento, o meu orçamento, o que eu ganho, o que eu preciso, a minha lista de compras. Eu organizo a minha vida até de uma forma matemática, né? A questão financeira, os meus sonhos, o que eu quero, os degraus da vida, o que eu vou fazer na minha juventude, o que eu vou fazer na minha idade madura, como é que vai ser a minha velhice, o que eu pretendo, o que eu quero. Nós lançamos uma âncora no futuro, certo? Que é isso que nos impulsiona. Então a questão da estratégia é nos lançarmos para o futuro, é termos um planejamento, temos uma ideia do que queremos e montamos um cronograma, um roteiro, como é que nós vamos fazer, como é que isso vai ser feito. E é essa característica do caçador que nós precisamos trazer para a nossa vida, tá? O Oxóssi é o protetor dos humilhados. Voltamos lá à questão dos títulos, né? A nobreza do Oxóssi, humilhado, aquela pessoa rebaixada pela vida. Então o Oxóssi dá o axé para esta pessoa poder se recompor, se reconstituir, se impor na vida, ser o guerreiro, ser o caçador dos seus objetivos, dos seus desejos, daquilo que pretende. Oxóssi, o caçador, como ele é ligado à magia, como eu falei, a questão do feitiço, né? A magia para se tornar invisível, para se transpor de um lugar para o outro, para apaziguar a ferocidade dos animais para o caçador. Então ele se arma de defesas, certo? Então nós também, quando nós utilizamos o axé do Oxóssi, nós trazemos isso para nós. O que é essa invisibilidade? É a questão da ser discreto, né? Ser uma pessoa discreta. Muitas vezes nós precisamos ser invisíveis na nossa vida, porque quando você chama muita atenção, aquela pessoa que chama muita atenção, aquela pessoa muito espalhafatosa, não tem o axé do Oxóssi. A pessoa tem que ser discreto, o caçador é discreto, é silencioso, ele caminha silenciosamente, ele chega nos lugares, a sua presença é notada, mas pela sua energia e não pela sua imagem, pela imposição da imagem. Trabalhamos o Oxóssi para termos essas características. Então, para ser invisível, a delicadeza, a sutileza, isso traz gestos nobres, é isso que vai trazer o axé do Oxóssi. Como ele fazia uso destas magias para poder se dar bem na sua caça, para ter sucesso como guerreiro, então nós, quando cultuamos Oxóssi, nós também adquirimos estas características. Oferecemos o milho, as frutas, a fartura, tudo aquilo que tem sementes, que é a multiplicação. De um grão de milho, fazemos milhares. Então pedimos isso para Oxóssi, a colheita abundante, agradecemos a colheita e pedimos uma nova colheita com abundância, com fertilidade, com prosperidade. E aí nós vamos para como nós falamos da magia, então nós também podemos colocar junto ao Ojubó do Oxóssi os símbolos. Quem foi que deu essa magia? É o contato dele com as Yami, com as mães, né? O Oxóssi, o caçador de uma flecha só, e num determinado mito ele foi chamado para ser o caçador que venceu o pássaro que escureceu o céu, que cobriu o sol, que era a noite eterna. Então Oxóssi foi lá com uma única flecha, matou esse pássaro e salvou aquela população desse problema, desse dilema da escuridão. Tá? Oxóssi trouxe a luz do sol de volta. Então, a ligação com as mães, com Yami Oxorongá, então Oxóssi também carrega o conjunto de penas, né? O Ecodidé, que é o símbolo da nobreza, da realeza, o AB, que é para a sorte te encontrar, a pena do Alucó, que é para você encontrar a sorte, o Lequelequé, que é para fixar a conquista, as conquistas na sua vida.
Então Oxóssi tem toda essa ligação com a magia também, com a coisa da transformação da imagem, né? E aí nós vamos ter Erinlé, o orixá Erinlé, o feminino, como eu falei, né? O orixá imponente, Aricumaçá, aquela que vê a morte e não se afugenta, o Erinhueueri, o elefante firme. Então a nobreza, a imponência, a grandiosidade de Erinlé fez com que houvesse essa relação com o elefante, com o animal, né? O elefante, Erinlé, o grandioso, aquele que deixa sua marca na terra, a grandiosidade, a imponência. O elefante é um bicho imponente. Então Erinlé traz isso. Erinlé também recebeu o axé de Yami. Por quê? Porque Erinlé trabalha com a caça, é uma guerreira, é uma caçadora, tem uma arma numa mão, tem uma cabaça na outra mão, a estátua, o seu símbolo, né? Por quê? Porque é um orixá ligado à magia. Se está ligado à magia, é ligado à cura. A cura das doenças, a cura do ori, né? O apaziguamento do ori, porque é um orixá ligado à água. É um orixá feminino, uma iabá, então ela também tem uma ligação com a água, com a fluidez. Todos os orixás femininos ligados à água, nós vamos trabalhar com a questão da fertilidade. Então Erinlé, em Abeokuta, a gente sabe, o Baba King, inclusive, é Babaibé do Festival de Erinlé de Abeokuta. Então, é uma festividade enorme, onde se pede muita fertilidade, é quase equiparado a Oxum em Oxobô. Se pede muita fertilidade, cura, saúde para Erinlé, o vigor, a grandiosidade. Erinlé, ela traz a organização do ori, dos pensamentos, né? Então, Erinlé, ela dá a coragem para as pessoas, porque uma pessoa sem coragem é uma pessoa confusa, é uma pessoa que não toma decisões. Uma pessoa sem coragem é uma pessoa que se desvia dos seus objetivos, é uma pessoa que não consegue avançar. Muitas vezes nós temos a nossa ideia, nós temos o nosso propósito, mas falta a coragem para fazer a execução. Nós falamos do Ogum, executar, o fazer. Muitas vezes precisamos de coragem para fazer o que precisa ser feito. Então Erinlé traz esse axé. O axé é da magia, porque junto com o sonho, Erinlé foi abençoada pelas Yami Oxorongá, pelas mães, com o poder da cura. Tanto que o símbolo destas duas divindades são os 16 pássaros, são os 16 pássaros das Yami. Eles pertencem, são símbolos de Erinlé e de Ossan. Então, a questão da cura, ligado à água, ligado à cura, à magia, o orixá que traz a estratégia tanto quanto o Oxóssi, tem todas as características do caçador, tem todas as características do guerreiro, mas também a questão da magia e da cura do ori, da transformação do ori. Nós invocamos Erinlé nas oferendas de Ogum. Ogum participa de todos os rituais para todos os orixás, como eu falei, né? A questão da faca, dos sacrifícios. Erinlé, nós também pedimos para, nos sacrifícios, nas oferendas de Ogum, nós também chamamos todos os caçadores, chamamos Erinlé, invocamos Erinlé também. Por causa disso, porque a magia associada à estratégia e ao planejamento, a todas as características dos orixás caçadores juntas, você potencializa a sua oferenda, você potencializa o axé. Um ritual de Bori, onde você invoca Erinlé naquele momento, você está trazendo essas características de fortalecimento do ori, a coragem, a assertividade. Erinlé participa do ritual de Bori dessa forma. Podemos usar essa energia para o fortalecimento do ori, né? Quando nós consultamos Ifá, aí nós vamos ter a orientação, nós vamos ter
a magia e nós vamos ter a mudança comportamental. Essas três coisas que vão trazer a eficiência da consulta de Ifá, da solução trazida pela consulta ao oráculo, né? Então, Ifá, nós precisamos dessas três coisas. Então, quando trabalhamos com Erinlé, trabalhamos com tudo isso, né? A partir do momento que nós temos um diagnóstico, nós vamos ter uma magia necessária, um ritual necessário, mas a mudança de postura e de comportamento compatível com aquele desejo, com aquele pedido. E aí entra a coragem de Erinlé, a força do Ori para executar as coisas, a coragem, a bênção de Erinlé na nossa vida. Os filhos de Erinlé, né, são grandiosos, são imponentes. A questão do olhar, de ter um olhar especial para as coisas, para as pessoas, encontrar soluções, fazer uma leitura das pessoas. O axé de Erinlé traz esse olhar, que nós possamos ver as pessoas e as situações de uma maneira mais apurada, mais refinada, né? A floresta, como nós dissemos no episódio do Ogum, é o mar de dúvidas, é a selva, é o perigo, ao mesmo tempo as soluções, e nós temos que ultrapassar o perigo para podermos chegar no bom lugar da vida. Então o axé da caçadora e o axé daquela divindade que junto com o Ossan nos dá o entender, ler a floresta, ler a natureza, usar a natureza, o ar, as folhas, o céu, o tempo, a lua, o sol. Nós vamos fazer essa leitura da natureza. Este axé que Erinlé tinha vem para nós, para que nós possamos ultrapassar o perigo, passar pelas fases ruins da vida e atingirmos os nossos objetivos, certo? Tem algumas qualidades de Erinlé que eu gostaria de destacar. São variações, né, da personalidade de Erinlé. Um axé diferenciado. Aí nós podemos subdividir o axé de Erinlé em alguns aspectos. Nós temos a questão do Iboalamo, que aqui no Brasil ficou associado ao Oxóssi, a qualidade do Oxóssi, mas é uma das características de Erinlé. A lama, retirar a riqueza da lama, o garimpo, né? Quando você procura dentro da terra, extrair da terra as pedras preciosas, encontrar as soluções dos problemas no meio da sujeira, no meio da confusão, no meio do caos. Então nós vamos ter o axé de Erinlé para buscar as riquezas que estão escondidas, que estão embaixo da terra. Vamos procurar esse axé. Nós temos a Akoye, aquela que traz a sabedoria. Nós temos o Timbadje, aquela que traz, Aboluadje, aquela que traz a sorte. Nós temos a Dibogundi, aquela que acorda pronta para fazer a magia, pronta para a magia. Nós temos o Jutu, que é aquela que trabalha com a sensibilidade, aquela que retira as lágrimas dos nossos olhos, aquela que tira a mágoa, né? os ressentimentos. Então, usamos o axé de Erinlé para tirar as lágrimas dos nossos olhos. A Butu, aquela que é ligada à água. Então, a água, a fertilidade, a fluidez da vida, das coisas. Olha só quanta coisa quantas características nós temos, quanto axé nós podemos fazer uso, né? Cultuando, entendendo, compreendendo esse orixá, essa divindade Erinlé. Tem situações de nascimento, quando a criança nasce, nós observamos se a criança nasce com um cordão umbilical no pescoço, na cintura, várias situações, nasceu pelo pé, pela cabeça, pelo braço. A circunstância de nascimento da criança traz algumas determinações do destino, do nome, de como vai ser a vida dessa criança. No caso do nascimento da criança, que nasce com o cordão umbilical envolvido no braço,
Shabá, né? Essa criança, ela vai ser destinada para Erenlé. É um sinal de que essa criança pertence à sociedade ou deve ser uma cultuadora de Erenlé. Algumas características. Depois nós vamos ver, através do oráculo, através de Ifá, quem é a pessoa que tem que ser mais próxima desta divindade, desse orixá. E para todos nós que queremos axé, queremos estratégia, queremos o entendimento, vamos buscar o axé dessa divindade. Algumas pessoas têm determinado por Ifá que tem que ser cultuador desta orixá. E outras pessoas vão buscar o axé porque precisam desta força. Quem não quer estas características, quem não quer este axé tão importante dessa orixá, Erenlé. Né? Depois, entre os caçadores também mais conhecido, aqui na Erenlé tem uma outra qualidade, o Timbadjé, que é a ligação de Erenlé com Otim, que é uma outra divindade, uma outra caçadora. Tá? Existe uma relação entre essas duas divindades. Otim é também uma caçadora, traz tudo isso que nós falamos, a questão da magia, a questão da guerra, da estratégia, do planejamento, e também tem uma ligação com a fertilidade. Tá? Também vamos falar de Logunedé. Logunedé é a terceira geração aí, né? Temos Ogum, Erenlé, Oxóssi, depois Logunedé. Logunedé é o orixá que tem 1000 homens dentro de si. Tem várias características. O orixá mais novo, o líder dos orixás. Porque houve uma situação em que Logunedé foi o orixá escolhido para solucionar um problema que nenhum dos outros orixás mais velhos poderiam resolver. E ele é que foi o escolhido para fazer uma passagem, para ultrapassar um obstáculo que estava afligindo todos os orixás. E Logunedé é que foi escolhido por Ifá para conduzir os orixás para ultrapassarem uma determinada dificuldade. E aí, qual é a lição, né? O pequeno grande orixá, Assiuaju, o líder dos orixás, é o aprendiz de Oxóssi, também, com todas as características dos caçadores, a questão da magia, está ligada a Logunedé também, mas aí nós tiramos uma lição que é não subestimar o ori de ninguém. Muitas vezes a solução, ela não está no alto, no topo, no maioral, no maior de todos. A solução pode estar num elo que está abaixo dessa corrente aí. Nós vamos então entender que Logunedé traz esse axé e este conselho, esta orientação para não subestimarmos o ori de ninguém. Muitas vezes a solução está naquele que a gente não está percebendo e acha que é pequeno, acha que não tem condições de fazer. É exatamente aquela pessoa que vai fazer, que vai trazer a solução. E nós temos isso dentro de nós, né? Muitas vezes nós nos subestimamos, nos vendemos barato, achamos que não temos capacidade para fazer determinadas coisas. Então nós pedimos o axé de Logunedé para que nós possamos ter o pleno sucesso das nossas buscas, das nossas conquistas, do nosso desejo. Tá? Tem o poder de transformação. Logunedé se transforma em cobra. A gente vê em alguns oriquis e rezas que ele se transforma na serpente, na maior cobra existente. Então, ele tem o poder de transformação, ao mesmo tempo se transforma num animal, né, que é ágil, que é rasteiro, é sorrateiro, é discreto, é silencioso. A gente falou disso lá no Oxóssi. Ser discreto, uma pessoa discreta. Logunedé é ligado à prosperidade, porque ele tem a coroa, né? Fala que a coroa de Logunedé é de dinheiro, é de búzios. Tem a coroa de búzios na cabeça. É o orixá ligado à prosperidade, ao sucesso, ao brilho. Tem relação com Oxum. Em alguns mitos ele aparece como filho da Oxum. Então, o bronze também é um dos metais que a gente oferece para Logunedé e usa ferramentas. Tem espadas de bronze, tem um remo, parece um remo, uma espada que parece um remo, que é um dos símbolos de Logunedé.
O bronze é o brilho, é o metal raro, o destaque, né? A gente fala de ser discreto, mas discreto nas atitudes, não querer passar à frente de ninguém. É aquela pessoa que consegue ser bem articulada, tá? E o brilho é o brilho natural que a pessoa tem, sem que ela precise dizer quem ela é. Então, o axé do destaque que nós pedimos para Logum Edé é esse, é através da grandiosidade dos feitos, é através de ser útil, de ser o escolhido para fazer determinada tarefa, independente das aparências, vamos dizer, que às vezes essas aparências acabam nos enganando, nos traindo. Então, ser discreto. Logum Edé vem aí como a terceira geração, mas ele carrega todas as características que nós falamos de todos os caçadores. A questão da magia, da coragem, 1000 homens dentro de si. Imagina, a coragem é um exército dentro de uma pessoa só. Por isso, aprendemos essa lição aí com o Logum Edé, né? Não subestimar ninguém, tá? Então também aí nessa breve elucidação com essas pequenas informações a respeito desses orixás, nós conseguimos entender um pouquinho o que esse grupo de orixás pode nos trazer, nos fornecer para a nossa vida. Espero que tenha agradado a vocês e façam uso dessas informações nas suas orações, incluam seus pedidos para Oxóssi, para Erdenlé, para Logum Edé e Ogum, o nosso grande orixá, o nosso patrono, que ele esteja sempre presente na nossa vida, que o Ilê Axé, Ogum Adairê, possa transmitir a presença de Ogum, representar o Axé de Ogum nessa terra, neste momento de vida que todos nós vivemos, trazendo paz, sucesso e sorte e abundância para todos. Muito obrigado e até nosso próximo encontro. Onílù máa ṣe sùn lọ.